Já começou o funeral desse governo, o caixão já tá descendo e já até começaram a jogar terra em cima. E o primeiro personagem que começou a jogar essa terra foi a Rede Globo, exatamente. E mesmo com o STF não gostando dessa ideia e tendo um medo sobre a sua própria integridade se isso acontecer, ele não tem força para evitar esse enterro e a finalização desse funeral em 2026. Isso tudo é culpa realmente do governo. O governo tem roubado como um creptomaníaco. E agora os roubos, que cada vez ficaram maiores e gigantesco, começaram a danificar o cerne da popularidade e da base do presidente que está eleito atualmente. E o STF está com uma completa angústia querendo evitar isso, como por exemplo nessa notícia que o Barroso disse que eu já vou compartilhar com vocês. Ele realmente está desesperado. E normalmente pessoas com desespero cometem erros clássicos. E é isso que a gente está vendo acontecer. Dito isso, se você quer ficar sempre informado com notícias atuais e análise e contexto, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos começar a entender o que está acontecendo com o Brasil e por que eu estou tão esperançoso com o futuro do nosso país. Dito isso, vamos começar com o ato desesperado do STF. Barroso diz que seria desejável julgar Bolsonaro ainda esse ano. Por quê? Porque basicamente saiu já uma sequência de pesquisa e todas as pesquisas, pelo incrível que pareça, o Bolsonaro ganha do Lula. E o Lula cada vez cai e perde força. E se as eleições fossem hoje, ele seria dilacerado e o Bolsonaro conseguiria ganhar não apenas a presidência, mas conseguiria ganhar o Congresso e o Senado. E essas são as peças necessárias para ele conseguir realizar o sonho do Nicolas. O Brasil é dominado por canalhas. A solução é esperar um presidente dissolver a corte política, convocar concursos públicos e eleger novos ministros. Esse aqui é o sonho do Nicolas e o grande medo do STF, que pode se tornar real caso o Bolsonaro ganhe ou caso alguém muito próximo do Bolsonaro e com uma grande confiança popular e que se eleger com uma força absoluta e apoio popular pode também realizar. E essa nota do Nicolas tem uma representatividade gigante e a maior representatividade vai ser explícita nos próximos dias. O que o STF vai fazer? O que a oposição do Nicolas vai fazer? Como que vão atacar ele? Já começou os ataques na mídia, mas a mídia da esquerda é muito fraca. Dito isso, a grande narrativa é que o Nicolas está incentivando a ditadura contra a democracia e aquele discurso desgastado que não pega mais. Mas, com certeza, na minha humilde opinião, vai vir uma resposta do STF e essa vai ser a grande sinalização. Mas será quanto de força eles têm para ir contra o Nicolas? Essa é uma boa questão. E eu gostei dessa análise aqui, ó, do Von Serran. A condenação da Débora aconteceu com o voto divergente do ministro Fux. Esse voto pode significar que tem algumas pessoas que querem permanecer íntegras para fazer a manutenção dos seus cargos, com uma possível queda e dissolução do órgão. Collor funciona como fogo de artifício, não só para o escândalo terrível do INSS, mas também para apagar os movimentos que começaram a aparecer em divergência às penas aplicadas pelo Supremo. Ou seja, o Supremo começa a sentir as dores e começa a fazer alguns artifícios para minimizar essas dores. E essa parte aqui é a melhor de todas. Quando o governo diz que vai pagar os prejuízos dos aposentados, ele tenta impedir manifestações e comissões de investigação com medo que as fraudes que começaram em 2016 virem à tona, como um novo escândalo do Pix. Hora do Nicolas fazer um novo vídeo, assim como todos os outros. Obviamente que deve ter gente do PT dando refresh no Instagram do Nicolas todo dia para ver se não saiu um novo vídeo, porque essa vai ser uma grande bomba e eu estou realmente aguardando que ele faça. E eu sugiro, Nicolas, não acredito que você vai ver esse vídeo, mas se alguém conseguir mandar para ele, utilize algum dos vídeos que eu vou mostrar aqui, que com certeza vai ser uma comunicação muito simples e direta com a população que mais sofreu com todo esse golpe, que foram os pobres. E consequentemente são esses que elegeram Lula, e são esses que merecem mais proteção, e são esses que a gente precisa ajudar a acordar, porque esses estão perdendo o futuro, porque esse governo está roubando educação, saúde e o futuro dos seus filhos e dos seus netos. Dito isso, vamos olhar agora a primeira, ou melhor, a primeira nesse vídeo, parte de terra que a Globo começou a jogar em cima do caixão do PT. Presta atenção.
De que retirou indevidamente 6 bilhões de reais de aposentados e de pensionistas. O INSS ignorou as ordens e as determinações do TCU e seu próprio regramento interno. Pesado. Quem elegeu o Lula tá acordando. Porque esses idosos vão olhar no contra-cheque dele e vão ver os débitos. Eles vão ver que nos momentos mais difíceis, que eles precisavam ajudar os netos, os filhos, comprar remédio para si mesmo, ele estava sendo roubado. E por isso que o dinheiro dele não era suficiente para fazer a manutenção de uma vida de qualidade aqui no Brasil. E tudo isso fica cada vez mais evidente pelos preços da inflação nos mercados e esse tipo de coisa que está vindo à tona agora. E aí o que o Lula e o PT fez? Vamos chamar os nossos comunicadores, os nossos gênios da comunicação para salvar isso. Só que os gênios da comunicação imitaram o Nicolas, o que fica óbvio nesse vídeo que claramente é uma imitação. Só que obviamente com uma face aqui bem esquerda mesmo, porque bem mais feia, bem mais deteriorada, bem mais cansada e também mais envolvida com rachadinha e operações criminosas. Dito isso, preste atenção nesse vídeo. Quando Bolsonaro virou presidente, uma quadrilha começou a roubar o dinheiro dos aposentados. E o Lula, quando se candidatou, prometeu que, se eleito, ninguém tocaria no dinheiro sagrado dessas pessoas. Lula venceu, tomou posse e já no seu primeiro dia de governo ele cumpre a promessa. Ele aciona a Polícia Federal e manda investigar tudo. E aí, adivinhem quem que era o chefe do esquema? A quadrilha. Quando você lê as notícias que ele compartilha, não faz o menor sentido do que ele está falando. O que está escrito aqui, ó, Bolsonaro vai aceitar indicação políticas para aprovar reformas da Previdência. O Lula fez a mesma coisa. Isso não é uma ligação direta com a afirmativa dele. Só que quando você pega e olha aqui, ó, os comentários, olha o que aparece, ó. Eu coloquei, alguém acredita nisso? Aí você vê uma galera falando que não acredita, ó. Será que ele assistiu o Jornal Nacional hoje? Lógico que sim, tem muita gente que é lascada da inteligência sistemática, mas olha os outros comentários. E por que o sindicato do irmão do seu chefe recebeu 100 milhões? Força Janones, se o mundo está contra você, eu estou com o mundo. Vai rachadinhones. Quase acreditei, faltou pouco. Tá aprendendo a mentir direitinho com o chefe. E daí por diante, tem milhares aqui. Tudo nessa pegada, tudo pessoas criticando e críticas após críticas, porque ninguém comprou essa ideia, ninguém é tão burro para acreditar nisso. E aí, você viu que tem um comentário que fala assim, você viu o Jornal Nacional? Por que ele fala isso? Por causa disso aqui, ó. Presta atenção que o Jornal Nacional, o grande amigo do Lula, falou sobre ele mesmo. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata, Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso.
O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte, em 27 de julho de 2023, o que, mais uma vez, não aconteceu. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. Ou seja, simplesmente ficou óbvio e claro que o ministro do Lula foi conivente ou minimamente incompetente. Isso fica óbvio. Mesmo que se o cara for analfabeto, ele consegue, porque foi falado por Rede Globo. Então, ou seja, não vão conseguir colar isso. E olha o que sai agora que eu achei interessante, ó. Congresso revogou lei antifraude do Bolsonaro, que barrava esquema bilionário do INSS. Ou seja, muita gente rejeitou isso. Se o Congresso barrou isso, era muita gente na mamata. Foram 6 bilhões, isso foi distribuído para todo mundo que sabia disso. E por isso que durou tanto tempo. E agora a pergunta que fica é, por que isso caiu? Essa é uma dúvida que eu até fiz um vídeo especulando, possivelmente um possível responsável, mas não se tem certeza ainda. Mas essa é a grande pergunta. Quão forte é o indivíduo que está por trás de toda essa operação? Porque o PT e toda a sua guerrilha vai para cima como se não houvesse amanhã. Dito isso, olha que interessante, confederações sindicais investigadas pela PF têm conexão com partidos políticos e governo. Ou seja, vai cair muita gente. E o que me preocupa é, será que vai cair primeiro essa galera corrupta ou vai cair primeiro quem está fazendo as investigações? Porque, infelizmente, essa é a realidade do Brasil. E mesmo agora que o governo está fazendo de tudo para colocar a culpa no Bolsonaro, eles não estão conseguindo. E olha esse vídeo aqui, que eu achei incrível, tá? Uma parte do vídeo, esse primeiro é da Rede Record, do dia 18/6/2019. O segundo é da Globo News. Presta atenção. Jair Bolsonaro sancionou a lei que combate as fraudes no INSS. O governo espera economizar quase 10 bilhões de reais com as novas regras. À tarde, o presidente sancionou a lei de combate às fraudes previdenciárias. A expectativa é evitar despesas da ordem de quase 10 bilhões de reais. Sabemos, são extensas fraudes, não é só na Previdência. No segundo terceiro, nós achamos que 2/3 tem fraude, no BPC tem fraude, no Bolsa Família tem fraude. De uma série de auditorias iniciadas pelo Tribunal de Contas da União em 2023. Elas foram alvo de seguidas decisões do tribunal. Todos os documentos eu vou centralizar em um deles, uma decisão do ministro Benjamin Zimler, que eu vou mostrar para vocês já, que apontava, já em 2023, INSS, você está sendo alvo de fraude. Os beneficiários, os aposentados e pensionistas estão sendo fraudados por uma série de entidades auditadas pelo Tribunal de Contas da União. Ou seja, e não fizeram nada. E quem era o presidente em 2023? Quem que estava tentando resolver isso em 2019? Isso fica claro e óbvio. E aqui tem uma comunicação também da Globo News que eu achei muito interessante e fica muito clara por que dessa vez eu acho que vai ter efeito político negativo e de forma demasiada. Ah, já aconteceu vários escândalos e o Lula continua aí. Mas esse é diferente. Presta atenção por que é diferente, na minha humilde opinião. É a primeira vez que a oposição consegue atingir o maior patrimônio que o Lula construiu ao longo de sua carreira. O que é o Lula? É a defesa do trabalhador e dos mais pobres. Foi assim que ele conseguiu ser eleito 3 vezes. O Lula sempre foi criticado, não por atacar os mais pobres, os trabalhadores, mas por beneficiá-los. Então, vamos lá. Cria o Bolsa Família. Então, o que os críticos diziam? Tá dando esmola. Mas pela primeira vez, a oposição bota o dedo e diz assim, você é contra os mais pobres. Você é contra o trabalhador. Então, por isso é que essa crise é diferente das demais. O vídeo do Nicolas que viralizou, né, que ele cita literalmente que o governo está contra o feirante, o vendedor de picolé, o motorista de Uber, o pedreiro e o entregador de iFood. É justamente aquela massa que sempre esteve com Lula e que é o patrimônio do Lula. Então, para mim, a novidade nesse terremoto foi essa. Entenderam por que eu acredito que dessa vez vai ter uma materialidade em queda
gigantesca de reputação e voto do Lula, porque ele afetou a classe que acredita nele. E vamos dizer que essa classe temos dois níveis. Temos a galera que odiava o Bolsonaro, que votou nele, que eu acho que hoje não odeia tanto, e tem a classe que é completamente ignorante. Pela primeira vez ele vai perder voto na classe completamente ignorante, porque vai abrir lá o boletim e ver débito. Ah, mas vão culpar o Bolsonaro. Eles não vão acreditar. O povo é burro, mas não é tanto. Tem que forçar mais. E aí, obviamente, que o nosso Congresso, na verdade, nossos senadores, nosso Senado quer fazer um show midiático, que vai ajudar ainda mais a deteriorar a visão do governo. Senadores se mobilizam por convocação. Eles convidaram, o Carlos Lupe não aceitou, agora eles querem convocar, que é quase uma obrigação do cara aí, para explicar as fraudes do INSS. Se isso acontecer, agora imagina várias perguntas óbvias. Cara, por que você não fez nada em 2023? Por que você não fez nada em 10 de 2023 depois que teve... Por que você não fez nada em 2024? Por que pra parar teve que começar uma ação da federação? Como é que você não viu os descontos saírem de 700 milhões para 2,8 bilhões? E agora imagina esses vídeos cortados e ele responde... eu não sei... Entende? Essa seria a resposta. Qual a resposta? Não existe resposta. Se tivesse alguma resposta plausível, estaria nesse vídeo, ó. Nesse vídeo aqui, que não tem nenhuma resposta plausível. Olha o print que ele teve que colocar para culpar o Bolsonaro. Ele não tem print melhor. Só se ele forjasse, ele fosse lá num Paint e fizesse. Não tem outro print, não tem nada que ele possa colocar. E por isso que ele usa coisas que não tem nem correlação. Porque vai ser algum analfabeto que vai ver esse vídeo para acreditar, tem que ser algum analfabeto que não vai ler nem as notícias que ele vai colocar na tela. Essa que é a grande verdade. Ou seja, deteriorou, vai levar o governo pro buraco. Em 2026, eu acho que vai ser a grande virada do país. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, eu te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo e me responda aqui. Em 26, você vai votar no Lula ou no Bolsonaro? Um abraço e até o próximo vídeo.